Desde que o capítulo 24 saiu, tem alguns painéis no quais todo mundo está focado sobre o futuro de Tubular Vortex, e hoje eu quero jogar uma luz sobre isso. Relembrando o capítulo 24 de Boruto Tubular Vortex, parece que o Kashinkoji teve mais algumas visões das 10 direções. Isso permitiu que ele visse que o Kawaki iria se juntar à batalha e salvar o Boruto. Durante essas visões, também podemos ver diversos outros eventos que muito provavelmente acontecerão no futuro da obra. Se olharmos para o primeiro conjunto de visões que foi mostrado quando as 10 direções foi introduzida na história, o que eu considero um dos 5 melhores capítulos, podemos ver que o Koji foi capaz de ver todos os eventos que levaram ao fim da parte 1. Principalmente vemos Naruto e os outros lutando contra o Ishiki. À esquerda vemos a mão do Koji e na parte inferior está a luta do Kawaki com o Momoshiki, onde Kawaki mata o Boruto, que depois é trazido de volta à vida. Se prestarmos atenção desde o momento em que Koji teve essas visões até agora, ele conseguiu ver bem longe no futuro. Ele viu além da morte de Ishiki, além da luta de Boruto e Kawaki contra o Koji, e até depois da chegada de Eida e Daimon a Konoha. Ele viu até o nascimento de Ryu, pelo menos foi o ponto mais distante mostrado. Eu não me surpreenderia se esse não fosse o limite do poder das 10 direções, mas também não há motivo para ver tão longe no futuro. Ainda é importante manter um certo nível de expectativa e suspense na história. Kashinkoji despertou seu Shinjutsu no capítulo 48, na luta contra o Ishiki, e da primeira visão até a mais recente, temos uma diferença de cerca de 43 capítulos, desde a luta contra Ishiki por volta do capítulo 51 da parte 1, até o nascimento de Ryu, capítulo 14 de Tubular Vortex. Isso significa que cada uma dessas visões pode estar separada por vários capítulos, talvez até 50. Agora, olhando para o novo conjunto de visões que tivemos, o mesmo princípio pode ser aplicado. Nelas vemos o Inojin aparentemente usando uma técnica de transmissão mental, e parece estar no antigo esconderijo de Orochimaru, onde Boruto e Koji costumavam ficar, que agora é o mesmo local onde Gaara e Shinki estão selados. Provavelmente o Shikamaru enviou o time 10 para a Terra do Vento para dar suporte ao grupo do Konohamaru, caso encontrem algum problema ao tentar resgatar Gaara e Shinki. Também vemos a jaqueta do Shikadai, na visão ao lado do Inojin. Então isso reforça essa hipótese. Talvez Inojin esteja tentando se comunicar com alguém sobre a situação atual. Talvez eles conseguiram salvar o Shinki de seu estado de árvore, ou talvez algo tenha dado muito errado. As próximas visões são diretamente desse capítulo. Boruto inconsciente e Jura segurando o olho que Kawaki acabou de perfurar. Mas olhando mais de perto vemos a Himawari também fazendo parte dessas visões, e sua expressão facial sugere que ela está em apuros. Em algum momento Himawari se envolve na ação. Sabemos que as visões não precisam estar próximas umas das outras, podem ter até 50 capítulos de distância, mas nesse caso provavelmente não será assim, pois seria irrelevante agora, e o futuro pode mudar com facilidade por causa do impacto das 10 direções. Então essa visão provavelmente será realizada em 5 a 10 capítulos, talvez até no próximo. Koji disse que normalmente tem uma visão a cada 6 dias. Essa foi a frequência antes da mais recente. Então podemos assumir que ele tem essas visões semanalmente, mas elas podem ser alteradas ou levemente manipuladas, dependendo de como os personagens tentam moldar um futuro melhor. Me pergunto se ele vai comentar mais sobre essas visões em capítulos futuros, depois que tudo se acalmar. Mas deixando essas visões de lado, também recebemos outro conjunto de visões mais tarde no capítulo, e esse sim é muito mais interessante, até porque a maioria das visões anteriores já foram reveladas. Primeiro vemos o Mamushi, e ao lado dele parece estar o cabelo do Daimon. A forma e a mecha rosa na frente batem com a aparência do Daimon. Ouvi nas redes sociais que também parece haver clones do Mamushi nessa cena. Então, um de seus possíveis poderes pode ser a habilidade de se clonar. Como o Daimon está bem próximo nessa cena, acho muito provável uma batalha entre ele e Mamushi, e mais cedo do que imaginamos. Vou fazer um vídeo sobre isso em breve.
então fiquem ligados. Abaixo deles vemos Sarada e Hidari, e é sobre essa luta que eu realmente quero falar nesse vídeo. Mas antes, para quem estivesse perguntando sobre as outras visões, ao lado de Hidari está Jura, ao que parece ativando seu estilo madeira. No momento ele está em uma luta mortal contra Boruto e Kawaki, então é difícil imaginar que essa cena se passe em outro lugar que não seja o campo de batalha. Talvez ele esteja impedindo o time 10 de alcançar Shinki, especialmente se Himawari estiver com eles e Jura tentar devorá-la. Talvez Himawari tenha conseguido sair de Konoha com o time 10, e a cena com Inojin usando a técnica de transmissão mental e Himawari envolvida seja o resultado desse confronto. Vemos a capa do Boruto à direita, e abaixo parece ser o cabelo do Konohamaru, além do Inojin ao lado, mas não dá para afirmar muito. As visões não têm muito contexto entre si. Voltando para Sarada vs Hidari, eu já disse antes da luta de Sarada e Boruto contra ele que ela deveria ser a responsável por derrotá-lo. Queria que essa fosse a luta onde Sarada provasse seu valor, mas acabaram colocando ela contra o Ryu. E também foi legal, mas agora temos outra chance de ver essa luta. E pode ser o momento em que Sarada mostra que superou o pai, ou pelo menos está no mesmo nível. Hidari é uma versão humanoide dos 10 caudas do Sasuke, então representá-lo nesse aspecto seria um símbolo de como ela evoluiu como shinobi. Agora que ela despertou Mangekyo Sharingan, poderemos ver mais sobre suas habilidades. Talvez vejamos o poder do seu olho esquerdo, já que o painel dá destaque a ele. Também acredito que logo veremos o Susanoo dela. É possível usar o Susanoo depois de despertar o Mangekyo em ambos os olhos, e ainda não vimos ela nem dando início disso. Contra Hidari, um oponente forte, é a oportunidade perfeita. Assim como o Sasuke no encontro dos 5 Kages, o Susanoo dela provavelmente começará com a forma de costela e irá se desenvolver. O mais importante é vermos o design do Susanoo dela e o que o torna único. Também estou curioso sobre a cor, precisa combinar com sua aura. Estava pensando em vermelho, talvez um vermelho carmesim ou um tom mais escuro. Do outro lado, Hidari ainda está procurando por ela, afinal ela ainda é seu alvo. Pensando mais a fundo, o que pode aproximá-los é o interesse de Hidari no Sharingan dela. Quando se encontrarem de novo, ele comentará sobre o Sharingan desenvolvido, diferente da última vez que se viram. Ele entendeu que precisava desses olhos para dominar o Chidori, então pode tentar roubá-los. A forma como ela estende a mão nesse painel lembra muito Sasuke na luta contra o Itachi. Hidari é um dos Shinjus mais interessantes. Ele não entende muito bem a si mesmo, um personagem subdesenvolvido, mas cheio de potencial. Ele pode evoluir mais do que qualquer outro Shinju, exceto Jura. Seu desejo de entender a si mesmo o levará até Sarada novamente, e bem em breve. Vejam esse cara sendo assado com o estilo fogo. Não estou querendo provar nada, só quis mostrar mesmo, porque isso é raro. Morrer por estilo fogo deve ser humilhante. Voltando ao ponto, se Sarada e Hidari lutarem agora, acredito que ela venceria. Está bem mais forte do que há 13 capítulos. Ela se entende melhor, não se sabota mentalmente mais. Com seu Susanoo e sua inteligência pode ser imparável. Mas essa luta pode terminar de outra forma. Talvez Hidari surpreenda e decida proteger Sarada, o que faria parte do processo evolutivo dele. Já fiz um vídeo explicando isso, falando sobre como os Shinjus evoluem, e um dos efeitos colaterais da inteligência é o amor, um efeito perigoso. Jura disse que isso causaria problemas, Matsuri foi derrotada por causa do amor, mas no caso do Hidari, isso pode ser o que o impede de descobrir quem ele é de verdade. Gostaria de ver esse desfecho, Hidari se sacrificando para proteger Sarada ou Konoha. Ser morto por Sarada seria um desperdício. Ele foi trazido de volta por um motivo, e não foi só para morrer de novo. Se lermos nas entrelinhas, algo pode estar se desenhando. De qualquer forma, essa luta é uma ótima chance para ambos os personagens se desenvolverem. Sarada com suas habilidades e Hidari talvez descobrindo algo sobre si mesmo. E você, o que acha? Quer ver esse confronto entre Sarada e Hidari? Acha que Sarada leva vantagem ou Hidari é demais para ela? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!